Fala galera, tudo beleza com vocês? Então, nesse vídeo aqui eu vim trazer a minha build atualizada de disparo certeiro. Eu trouxe esse vídeo um pouquinho antes do lançamento do episódio 17.1, 17.2, até porque, pelos itens que vão vir no 17.1, não é quando a gente vai começar a fazer muitas mudanças na build, né? Muito provavelmente a gente vai conseguir continuar utilizando os itens que já estão disponíveis. No 17.2 muito provavelmente vai ter algumas alterações, então agora eu acho que é uma boa hora de trazer a build atualizada, que a gente vai conseguir usar ela por um bom tempo. E então, antes de começar a falar sobre a build, eu vou falar um pouquinho sobre a skill Disparo Certeiro. Ela já foi bem explicada em alguns vídeos do Shumui e do Cabana do Sentinela, eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Então eu vou falar só de uma forma bem resumida do porquê que Disparo Certeiro está sendo meta nesse momento. Disparo Certeiro está sendo meta porque ela veio com um rebalance bem recente do KRO, né, do Ragnarok coreano, em que o rebalance foi focado em trazer algumas skills, né, em modificar algumas skills para ela acompanhar o dano que as skills de quarta classe dão, porque Disparo Certeiro é uma skill de terceira classe. Teve um rebalance também em outras skills como Tiro Preciso, que é uma skill de transclasse, né? Mas Disparo Certeiro, particularmente, ela foi bem buffada, ela tá acompanhando o dano de quarta classe, só que a gente não tem quarta classe ainda aqui no Ragnarok Latam, e é por esse motivo que ela tá com um dano bem acima do que ela deveria ser, né? Já que ela está aqui no servidor antes do seu tempo, né? Bom, nessa skill de Disparo Certeiro, ela acompanha, né? Ela recebe um buff também se Disparo Selvagem está ativada, em que se Disparo Selvagem está ativada, basicamente Disparo Certeiro tem um bônus de ataque de 1150% por hit, e isso sabendo que Disparo Certeiro dá 5 hits a cada ativação de skill, então você tem um buff enorme de 5.750%. E o que faz ela ser bem forte para esse estágio do servidor. Agora, o que a gente precisa para poder viabilizar essa build, para a gente poder jogar com essa build? A gente tem que ter em mente que essa skill ela tem 1 segundo de conjuração fixa, ela tem 2 segundos de conjuração variável, ela tem 2 segundos de pós-conjuração e ela tem 1 segundo de recarga. O que isso quer dizer? A recarga a gente já vai tirar quando a gente estiver usando tanto a Gakong Ancestral quanto a Primordial, porque no mais 11 esses arcos eles já reduzem skill Disparo Certeiro. A conjuração fixa, existem alguns itens que já reduzem conjuração fixa no servidor, que você pode escolher qual que for o melhor para sua build. Pós-conjuração a gente também reduz por equipamentos, né? E a conjuração variável a gente reduz por atributos, que é aquela fórmula, pode ser não só por atributos, pode ser por equipamentos também, mas para sentinela eu acredito ser mais viável você reduzir por atributos, seguindo aquela fórmula de destreza vezes 2, mais inteligência, tem que ser igual a 530. Quando você chega nesse valor, você zera toda a conjuração variável de qualquer skill que você tem. A redução de pós-conjuração que você tem que ter tem que ser de 93%. Existe uma discussão se o spam máximo ele é atingido com 93% ou 101%. Algumas pessoas do Discord do Sentinelas, do Discord do Latam, já fizeram o teste comparando os dois e contando frame a frame. Não sentiram diferença. Eu mesmo já fiz alguns testes e também não notei diferença. Então eu adotei 93% como cap de pós-conjuração para máximo spam em 193 de ataque speed. Sendo assim, isso também facilita encaixar alguns outros equipamentos na build, né? Já que você não precisa focar em reduzir mais ainda a pós-conjuração, porque não traz, ao meu ver, né, pelos meus testes e testes de outras pessoas, não traz um benefício imediato. Então, vamos conversar sobre a build, começando por um chapéu que ele veio em dezembro, durante o evento de refino. Antes a gente usava o Thanatos, né, que a gente usava ele também pela redução de fixa que ele tinha quando ele estava refinado no mais 11. Mas agora esse chapéu que chegou, ele é bem forte, ele vai ser nosso chapéu de transição, porque a gente vai trocar eventualmente em Eda, né, quando chegar por volta de março. Mas ele já é muito forte, ele pode ser usado por outras classes também. Basicamente ele dá
Diferente do Thanatos, ele dá ataque, ele dá dano físico à distância. Além disso, ainda tem um multiplicador de dano físico contra todos os tamanhos. E quando tá no mais 11, ele dá pós-conjuração menos 15, o que é bom já para suprir que o Thanatos também dá pós-conjuração. Quando ele tá refinado no mais 12, ele dá 1% de pós-conjuração a menos, em comparação ao Thanatos também no mais 12, né? Então tenham isso em mente também. Asas Vitoriosas, nessa build aqui é uma build que eu uso para jogar solo, né? Eu vou mostrar também uma build voltada para jogar bufado, com Brage, porque Brage ajuda você a reduzir a sua pós-conjuração, né? Os equipamentos que você precisa para pós-conjuração. E, consequentemente, você pode incluir equipamentos de dano. Mas quando eu estou jogando solo, eu uso basicamente Asas Vitoriosas, mas facilmente isso aqui poderia ser substituído por um óculos retrofuturistas. Eu não tenho carta nas Asas Vitoriosas, porque não tem muita opção de meio, a não ser cartas de MVP, que ainda são inacessíveis ainda. Então eu uso ela sem cartas e provavelmente pode ser que no futuro, dependendo da carta que vier, eu coloque alguma carta que vai beneficiar a build aqui. O Familiar de Combate eu estou usando no baixo, ele é mais forte do que ele aparenta ser, porque além de dar pontos de conjuração menos 5, ele também dá dano físico contra todas as raças aqui. E isso é forte por si só, porque dano racial, dano físico contra raças, ele é bem forte, né, como multiplicador, porque é algo que já existe, né, alguns equipamentos dão, mas não são muitos que dão, e dano físico contra tamanho já é um multiplicador que ele já se encontra em cartas que são mais usadas, como Cavaleiro Branco, né, e tudo mais, mas dano racial ainda é um multiplicador bem pouco saturado, né. Agora vamos para a malha. Surpreendentemente, eu não estou usando mais o combo temporal, eu não estou usando jetpack e exoesqueleto. Eu fiz alguns testes de algumas builds e eu vi que a 7 corredor ilusional ele está mais forte do que em comparação ao combo temporal completo de agilidade e de destreza também, porque eu já participei de alguns outros testes comparando o combo temporal de agilidade e destreza, eles têm um dano bem parecido. Mas o 7 corredor ele está ganhando do combo jetpack e exoesqueleto e do combo temporal, e isso porque ele tem alguns multiplicadores além dos multiplicadores de ataque, ele dá também dano físico à distância. Dano físico corpo a corpo não é interessante pra gente, né? Mas ele também comba dando dano físico contra monstros-chefes em mais 25%, isso é bastante coisa, né? Nessa malha aqui eu estou usando a carta Andaraz. Nesse momento ela é uma carta muito boa, porque ela dá dano físico mais 15%. Ela tem um drawback de drenar o seu HP SP, mas isso você pode contornar, principalmente se você estiver farmando. Em grupo nem se fala, um simples renovátil do AB vai te ajudar a manter seu HP topado, né? E a bota do corredor horizontal, ela é forte porque ela por si só também, além do combo com a malha corredor horizontal que eu mostrei antes, ela está dando dano físico contra todos os tamanhos em mais 15%, o que isso é muito forte. E ela também tem alguns combos, como combando com o anel corredor horizontal e com a luva corredor horizontal. O combo com o anel corredor horizontal é interessante porque ele sozinho te dá 10 de pós, né? Ele reduz 10% de pós-conjuração, só que ele tem ele drena seu HP de uma forma muito agressiva. Ele reduz 500 de HP por segundo, o que é bem mais do que Andaraz, quase 4 vezes mais do que Andaraz. E simplesmente, se você usar uma poção menor de vida, ele não vai tancar essa redução de HP que esse combo faz. E como isso aqui é um combo que eu uso mais para jogar solo, não faz muito sentido. Eu iria ganhar um benefício se eu usasse esse anel corredor, porque eu poderia tirar um anel de especialista e botar um anel de reforço físico, por exemplo. Mas, como eu falei, é muito agressivo essa drenagem de HP aqui. Eu ainda estou testando, pode ser como mude de ideia, mas nesse momento eu não vejo como um benefício aqui, né? H-Kung, como eu falei, ela é uma arma padrão na sua build, porque ela vai ter uma redução de recarga quando estiver no mais 11, né? Além de dar dano físico à distância e dano físico contra todos os tamanhos. Agora, indo para o manto temporal de agilidade, eu continuo usando ele, mesmo já trocando pelo combo corredor ilusional. Eu continuo usando o manto temporal. Eu escolhi não trocar pelo jetpack,
por alguns motivos. Basicamente, não tem diferença de dano na build de disparo certeiro entre o jetpack físico e o manto temporal de agilidade. Além disso, no encantamento você consegue pegar 15% de pós-conjuração, que é o que eu tenho aqui. E para você pegar 15% de pós-conjuração usando jetpack, você teria que sempre estar usando asas vitoriosas, né? Porque se você trocar asas vitoriosas por algum outro meio, você vai perder essa pós-conjuração e você vai ter que mexer ainda mais na sua build. E como eu falei, isso aqui é um altkey que eu uso para jogar solo, mas quando eu tô buffado eu foco mais em dano. Então eu achei, pelo dano seu mesmo, pela flexibilidade que tem na escolha do meio, eu acho o manto temporal de agilidade ou de destreza também, né, uma boa opção para essa build aqui. Na verdade, até o manto temporal de força é uma boa opção para essa build aqui, né, porque os atributos, né, os multiplicadores que são dados no manto de força sozinho, eles são bons para skill de disparo certeiro. E na carta eu uso Arqueiro Otan, é uma carta padrão para sentinela. Ela funciona muito bem, ela dá ataque, ela dá dano de físico à distância para arma, quando você estiver usando armas do tipo arco. E finalmente aqui eu uso o Anel de Especialista. Uso 2, eu uso eles com a carta Verme Sombrio com o Rosto. É um equipamento bem padrão, ele te dá pós-conjuração 5%, e a carta Verme Sombrio com o Rosto, quando combada nos 2 itens, né, nos 2 anéis de especialista, nos 2 acessórios, ela te dá um total de 6% de redução de pós-conjuração. E para jogar bufado, basicamente esse aqui é o hotkey que eu uso. Não muda muita coisa. Basicamente, quando eu tô bufado com Brage, eu troco os acessórios e troco o comunicador avançado, né? Porque assim eu consigo reduzir o máximo possível, retirar os equipamentos que te reduzem sua pós-conjuração e coloco equipamentos de dano. O comunicador avançado, ele te dá ataque, né? O que eu tenho aqui, ele tem 2 encantamentos de ataque. Pode ser substituído também por um chip de batalha, sem problemas nenhum. Então aqui ele te dá um total de 46 de ataque, o que é muito bom para build de disparo certeiro. E uso 2 anéis de reforço físico, cada um reduzindo velocidade de ataque. Não existe encantamentos aqui fundamentais para você usar nesse momento, né? Você pode colocar ataque da arma como dano, mas você vai ver que vai aumentar muito, muito pouco. Não vai ser um aumento significativo aqui nesses encantamentos. Eu deixo velocidade de ataque porque, vez ou outra, eu posso migrar esse anel para uma build que eu jogo solo e tem mais de ataque speed. Quando você joga solo, ele é muito bom. E em ambos eu tenho uma carta Escaraba Dourado, uma carta Escaraba Dourado que te dá ataque, e o que é muito bom. Aqui agora nos sombrios, como eu falei anteriormente, eu foquei em reduzir toda a pós-conjuração necessária nos equipamentos do Altkey, os equipamentos base, e deixar os sombrios livre para a gente poder fazer escolhas. Existem já vários sombrios bons no jogo, vamos chegar a sombrios ainda melhores, né? Mas aqui, começando antes de falar dos sombrios, vou falar um pouco dos visuais. Então eu complemento a pós-conjuração que eu tenho com 3 visuais, cada um equipado com uma pedra de demora 1, 2 e 3, em que no total você tem uma redução de 5% de pós-conjuração. No visual de capa eu uso uma pedra de redução de fixa de 0,5%, ou melhor, redução de 0,5 segundos. Então você tem uma redução que ela acontece nesse visual de 0,5 segundos, e o restante dos 0,5 segundos também se dá pela bota corredora ilusional. Na verdade não é pela bota corredora ilusional, na verdade é pelo combo, né, da bota do sapato corredor ilusional com a malha corredor ilusional, em que ela, além de dar dano físico contra o monte-chefe, ela está reduzindo sua conjuração física fixa em 0,7 segundos. Então é mais um complemento que o set corredor ilusional dá para sua build. E pelas combinações que eu já fiz, né, de sombrios, quando o assunto é dano, né, no quesito dano, a malha sombria física combinada com o escudo sombrio durável, combinado com a greva sombria racial, é uma boa opção para você substituir os sombrios de pós-conjuração
principalmente porque sombrio de pós-conjuração eles não te dão dano nenhum, eles somente reduzem a pós-conjuração. Mas existem outras opções com dano bem parecido. Você pode usar o set sombrio físico completo, malha, escudo e grevas, né? Só que eu preferi usar um outro set, né? Uma outra combinação em que eles não dependem um do outro, porque você consegue sim atingir o mesmo dano se você usar o combo com a malha sombria física, mas você tem que usar as 3 peças para isso. No caso, aqui eu preferi separar as peças e atingir um dano equivalente, sendo que eu posso tirar um a qualquer momento, que eu não vou quebrar o combo e nem perder o dano, né? Agora, não é manopla, manopla sombria perfeita, ela é excelente, ela é melhor do que um durável mais 10, porque o durável mais 10 basicamente ela te dá dano físico à distância, o que não é algo que é muito bom para sentinela, porque quando você joga ilimitado você tem um aumento muito grande de dano físico à distância, é um multiplicador extremamente saturado. Então a manopla sombria perfeita ela te dá ataque e ela te dá dano contra todos os tamanhos, né, dependendo do refino que você tenha. Agora vou falar sobre um dos MVPs dessa build aqui, em que pra mim é um dos melhores itens nesse momento dessa build, que cumpre várias funções nessa build e que você vai usar com certeza por um bom tempo, né? Se você não usar como item principal, pelo menos para um switch você vai acabar usando, e ele é meta para várias outras classes. E isso eu tô falando até basicamente depois de chegar à 4ª classe também, ele vai ser útil. Então é um item, um dos melhores itens para se ter nesse momento, que é o Brinco Sombrio Total, que ele todo sombrio ele já pode ser encantado, combado com o Colar Sombrio Total. E aqui idealmente você tá querendo, principalmente para jogar solo, ou você quer ataque topado, né, para você aumentar o seu dano, ou realmente se você quer jogar solo, você quer atingir um 9.3 de ataque speed fácil, você quer velocidade de ataque mais 1. Aqui eu tenho os 2 encantados com velocidade de ataque mais 1. Eu não encantei os outros sombrios porque a gente não tem definido ainda os sombrios definitivos que a gente vai usar daqui pra frente. Então pode ser que no próximo mês, no próximo oval, já lance os sombrios mais definitivos e tenha que trocar. Então eu só tenho encantado o brinco e o colar, que eu sei que vão ser itens que eu vou usar por muito tempo. E basicamente quando você usa o brinco total e o colar total combado com velocidade de ataque mais 1, com encantamento de velocidade de ataque mais 1 em cada um deles, ele basicamente dá 4 de ataque speed. Fora que ele fecha sua conjuração variável, ele contribui com 60 pontos para fechar sua conjuração variável. Ele fecha suas imunidades também, ele te dá sorte, porque ele dá sorte pra você também, dá vit. Então ele ajuda a você a ficar até algumas imunidades. Então, realmente ele é um item muito, muito, muito bom nesse momento. Só que você tem aqui, só que você normalmente, né, quando você tá usando esses colar e o brinco, você perde a possibilidade, né, você não tá usando os sombrios infinitos, que eles eliminam a penalidade de tamanho da arma, o que é uma redução bem significativa. Mas enquanto não chega a manopla do infinito, né, que ela vai fazer o que o brinco e o colar do infinito fazem agora, né, que eliminam a penalidade de tamanho da arma, você pode muito bem fazer um switch, ou você pode escolher manter esses sombrios aqui e usar um pet abelha rainha, que é o que eu escolhi fazer, que ela na lealdade alta ela já elimina a penalidade de tamanho da arma, então ela te dá uma flexibilidade ainda maior para você poder escolher os seus sombrios. Eu vou falar mais sobre os pets possíveis na frente do vídeo. Agora, uma outra possibilidade que você tem também porque quando você está usando o set corredor ilusional, basicamente você perde o bypass que você teria, né, de defesa contra monstros Demon e Bruto, né? Então, basicamente isso acontece também se você usa Jetpack ou Exoesqueleto, então serve para qualquer escolha de set que você tem naquele momento. Basicamente você está reduzindo basicamente você pode trocar os seus sombrios, né, para você poder ter o bypass. Já existem alguns sombrios no jogo, né, que combados eles reduzem em 100%, eles têm um bypass de 100% na defesa de algumas raças específicas. Aqui eu trouxe uma das mais relevantes, né, a raça você tem um bypass contra monstro da raça demônio, é muito bom principalmente se você está fazendo muito MVP. Então basicamente o combo você ter um brinco e um colar sombrio da penetração, em que se você combado com uma manopla sombria, né, de uma determinada raça,
Se o conjunto estiver refinado a 25 ou mais, ele vai ignorar 100% da defesa de monstros da raça específica. Nesse daqui eu trouxe o exemplo da manopla sombria que dá bypass contra a raça demônio, que é uma das mais relevantes. Você consegue viver sem um bypass bruto, claro que você não vai disputar, não vai ter um min-max, o melhor min-max possível, porque principalmente disputando MVP, mas contra MVPs e contra monstros da raça demônio, ter 100% de bypass é fundamental, principalmente se você tá lá no seu min-max ali, né? E existe uma manopla, existe vários tipos de manoplas para diferentes raças, então algumas são mais importantes que a outra. Eu acho a demônio a mais importante nesse momento, mas nesse momento aqui você tem que ter em mente que você perde os sombrios totais, então você vai perder tanto ataque speed, você vai perder tanta conjuração variável, então você tem que ter isso em mente, que você vai ter que potar, se você estiver jogando solo, você vai ter que potar um pouquinho a mais para você poder bater, né? Fechar sua pós-conjuração, você fechar sua conjuração variável. Aqui é uma pequena demonstração de como a gente consegue atingir 193 de attack speed aqui com poucos pots, né? Só os consumíveis mais básicos e os buffs normais. Aqui você vê que essa aqui é a build que eu uso para jogar solo, tem 94% de pós-conjuração aqui, certo? Então eu vou usar uma poção ouro, vou usar um despertar, vou usar um suco celular enriquecido aqui, vou usar os buffs básicos aqui, e muito antes disso eu já estava com 93 de attack speed. Nessa build aqui eu escolhi colocar Age 120, Destreza 120, Int 100, isso tudo para ajudar a fechar a variável com os sombrios totais, né? Vit 60 e Sorte 60. No caso aqui, eu principalmente coloquei Age 120 porque se eu quiser jogar solo, né? Se eu estiver jogando solo e eu quiser mudar para os sombrios de penetração, retirar os totais e a manopla perfeita, né? Você vai ver que vai cair aqui para 188 para 189, né? Com todos os buffs aqui. Então eu tenho que potar um pouquinho mais, né? Eu tenho que potar ou um bolinho e ganhar uma bless, né? Ou você pota algumas comidas, né? Que vai te ajudar a fechar a variável, né? E você vê aqui que eu tenho que potar um pouquinho mais, eu tenho que potar a comida de Vit, Int e Age e uma bala de Guaraná para conseguir chegar no 193 de attack speed quando você remove os totais, né? Mas basicamente você vai estar usando isso daqui principalmente quando você estiver em PT, matando MVP, né, e tudo mais, e que você vai estar com ritmo contagiante o tempo todo. Mas se não, você vai ter que potar sim para fechar sua variável e para atingir 193 de attack speed, né? São buffs mais viáveis, né? E não são tão baratos que nem poção despertar e suco celular, mas nesse momento é o que se consegue, né? Para você conseguir ter o máximo desempenho de spam usando esses sombrios de bypass. Bom, eu trouxe aqui essa discussão sobre os patches exclusivamente porque a gente já tem o melhor patch do jogo. Quando eu digo que é o melhor patch do jogo, não é só no Ragnarok Latam. Se você entrar hoje no Ragnarok coreano, né, no KRO, ele vai continuar sendo o melhor patch no jogo, que é o patch Abelha Rainha, né? Ele foi lançado junto com o Vigia do Tempo no último ano e já trouxeram pro Ragnarok Latam. Ele veio como prêmio de uma roleta, né? Basicamente, o patch Abelha Rainha, ele te dá 7% de dano físico contra monstros normais, o que é muito bom, assim, pra você farmar, né, e tudo mais, mas o bônus máximo super, super forte que também ele anula a penalidade de tamanho da arma. Então, aquele encantamento que sempre foi o mais difícil, algumas armas depois, algumas armas anteriores, ele já vem, que é o anular a penalidade de tamanho da arma, ele já vem somente você usando esse patch e botando na lealdade alta. Isso é muito forte nesse nível do jogo, porque ele viabiliza várias outras combinações de sombrios. Por que isso? Porque você usa o sombrio infinito, né, no caso o brinco e o colar, e isso tira, né, isso elimina, anula a penalidade de tamanho da arma. Só que você usando esse patch, você consegue fazer outras combinações, como por exemplo usar o colar total,
certo? Ou você trocar e usar os sombrios de bypass, que eles usam os slots do brinco, colar e da manopla. E isso inclui também quando chegar a manopla infinito também, que também vai retirar a penalidade de tamanho da arma, né? Mas você não vai conseguir usar o bypass. Então a única maneira nesse momento, né, enquanto você não tem os sombrios de 100% de bypass no jogo, né, em todas as raças, é você combinar o Pet Abelha Rainha, que você vai combinar, anular a penalidade de tamanho e 100% de bypass em uma determinada raça. Então, isso é extremamente forte para esse ponto do jogo. Vai continuar sendo forte também no futuro, porque nas quartas classes vão chegar os sets de Shadow, né, de sombrios, e que vai usar todos os slots de sombrios, e eles não vão dar necessariamente anular a penalidade de tamanho, né? Então, você só vai conseguir isso combinando o set de sombrio e combinando o Pet Abelha Rainha. Então, definitivamente, esse é o único, basicamente não o único investimento, porque a gente já tem os sombrios totais aqui no jogo, mas esse seria o item do jogo, né, o investimento que você usaria para sempre. Ele é forte em todos os personagens de classe física e vai ser forte em todos os conteúdos que vier daqui para frente. Mas fora isso, a gente tem algumas outras opções já no jogo, já que são muito boas para build de disparo certeiro, que é o Freone, né? O Pet Freone, ele te dá a prisão perfeita mais 15 na lealdade alta, o que também é muito forte, porque a build de disparo certeiro, a skill ela não crita, então ela pode dar miss, ela vai dar miss, e se um monstro der um MVP der age up, por exemplo. E você ter precisão perfeita é muito, muito forte nesse momento do jogo, até porque não tem muitos equipamentos que dão precisão perfeita nesse momento, mas se você combinar o Freone com o encantamento de Orion, por exemplo, do feiticeiro, você já vai ter basicamente 100% de precisão perfeita, o que é muito forte. E se você quiser focar em dano, você tem o Grão Orc, né, que ele te dá mais 25 de ataque na lealdade alta também, e isso dá um boost, né, a mais no seu dano. E é isso, pessoal. Agora fica com uma gameplay do Sentinela fazendo diversos conteúdos endgame.